Meus amigos, neste judicialismo de coalizão, porque o presidencialismo de coalizão, que era aquela forma de governo em que, quando o executivo tinha alguma dificuldade de, governar, eu me refiro ao presidente da República, tinha alguma dificuldade de governar, porque, obviamente, precisando do parlamento para governar, numa democracia é assim. Bom, já que era uma grande sopa de letrinhas, um multipartidarismo extremamente fragmentado, muitas siglas, na verdade, não é? Ele tinha que, à la moda Fernando Henrique, à la moda Lula da Silva, do presidencialismo de coalizão, que talvez perdurou entre nós até, pouco antes, não, até talvez Michel Temer, não é? Ali havia o presidencialismo de coalizão. Para fazer passar as matérias de interesse do governo, houve ali o mensalão, o petrolão, etc. A reeleiçãozão lá atrás de Fernando Henrique. E, o governo Bolsonaro não se pode dizer o que houve, porque não deixaram o homem governar. Não é verdade? Ali já se preparava o terreno para o judicialismo de coalizão. Não porque Bolsonaro tenha participado disso. Aquilo foi colocado, aquele bodão na sala do governo de Bolsonaro, e praticamente expulsou Bolsonaro do seu gabinete, né? Do seu gabinete no Palácio do Planalto. Estava lá, mas não tinha as ferramentas de governar, porque lhe tiraram, por ocasião inclusive da crise respiratória, e aí não recuperou nunca mais. Agora ao judicialismo de coalizão. O que é o judicialismo de coalizão? Parece que houve um grande esforço, inclusive de todas as instituições, para retornarem Lula. O homem condenado em primeira, segunda, terceira instância jamais foi absolvido. O que aconteceu foi que, de fato, quando anularam os processos que pendiam, as condenações que já pendiam sobre Sua Excelência, duas delas gravíssimas, a do Triplex e a do Cid Atibaia, o homem já havia sido condenado por um juiz de primeira instância em ambos os processos, três desembargadores federais de segunda instância em ambos os processos, e mais 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, não o STF, mas o Superior Tribunal de Justiça, condenado por 9 juízes. As contas são simples. O STF depois anulou os processos. Aquele homem já tinha mais de 70 anos quando tinha sido condenado em segunda instância. A prescrição pela lei foi reduzida à metade, significa que os processos prescreveram. Sua Excelência, quando há prescrição, o sujeito reguarda o seu estado de inocência, mas não foi absolvido. É bem diferente. Não foi absolvido porque no mérito, enquanto se analisou o mérito, as provas, se chegaram à conclusão que Sua Excelência tinha cometido aqueles malfeitos. Mas, de fato, houve a anulação e, a coisa foi tragada pela prescrição. Por que eu estou dizendo isso? Porque o judicialismo de coalizão, Vilmar Mendes mandou falar a Jacques Wagner, a fonte é a Globo News. Jacques Wagner, por que vocês estão votando para nos tirar as decisões monocráticas? Vocês se esqueceram que fomos nós que trouxemos Lula novamente para o Planalto. Quem faz alguma coisa, depois quer alguma coisa em troca. Me parece que o STF quis muito poder agora em troca. Isso chama-se judicialismo de coalizão, que é uma espécie de hiperetrofia, né? Agigantou-se ainda mais o ativismo judicial. O ativismo judicial no Brasil chegou no ápice, tão manifesto, que agora se fala em judicialismo de coalizão. O que significa na prática? Que o país está sendo governado por uma coalizão entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Isto é constitucional? Não, porque
As funções do Supremo e as funções do Judiciário, como de regra, ditadas lá na Constituição, não são as funções de governo. O Judiciário só pode governar a si mesmo. Não pode governar o povo. Quem governa é a União. Quem faz as leis e fiscaliza os outros poderes é o Legislativo. Bom, mas nós estamos vivendo o judicialismo de coalizão, onde cada vez mais o parlamento, inclusive por culpa sua própria, perde prestígio e perde capacidade de ação. Nesse judicialismo de coalizão, e este judicialismo de coalizão, melhor dizendo, torna-se tão claro, tão evidente, agora que nós verificamos que o Barroso viajou para a Suíça, representando o Brasil. O presidente não foi, deu esta honra ao Barroso. O Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi representando Lula, foi representando o Brasil. O Alckmin, vice-presidente, também não foi. O ministro da Economia, lá é um fórum econômico de Davos, na Suíça. Ele não foi. Quem foi o Barroso. E o Barroso lá falou coisas maravilhosas. Agora veja. Logo depois, o Barroso saiu de lá e foi para o encontro esse que o Calça Apertada faz, que é o LEAD, encontro supostamente de empresários. Aí vão lá também ministros do STF, outros figurões, todo ano falar. O ano passado foi em Nova York, este ano não. Bom, vejam. Lula sai de fininho e dá espaço para o ministro do STF atuar como verdadeiro chefe de Estado. Quem faz as relações agora então com a estrangeirada não é mais a estrutura do Executivo, é o Judiciário, é o presidente do Supremo. E outra coisa, ele se acha governo. Ele se acha do governo, o Luiz Alberto Barroso. Veja, está aqui, na Revista Oeste, da edição de 19 de janeiro. Na Suíça, Barroso exalta índices econômicos no governo Lula. Ele é o garoto propaganda do governo Lula. Um juiz que a lei orgânica da magistratura, a Constituição, diz que o juiz deve ser equidistante. O que é que significa isso? Ele é imparcial. Só age se for provocado, na maior das vezes. Ele é um agente político de primeira grandeza, o doutor Barroso e os seus companheiros. Veja, como ele é a pequena função de um ministro do STF. Ele vai para a Suíça numa situação extremamente imprópria, inapropriada. Ele vai fazendo às vezes de membro do governo e lá se torna ainda mais membro do governo. Ele exalta índices econômicos no governo Lula. Ele está defendendo o governo Lula. O presidente do STF falou sobre inflação controlada. O presidente, vocês estão vendo a gravidade disso? Não viajou a Davos, o presidente do Brasil, como viajou a Davos, e lá estava o presidente Javier Milei da Argentina. Não viajou o vice-presidente Alckmin a Davos, não. Não viajou o ministro da Economia, o Fernando Haddad, que de economista não tem nada, a Davos. Viajou, eu quero que vocês entendam a absoluta cavalice desse estado de coisas. Quem viajou para Davos, fazendo às vezes de verdadeiro membro do governo, dando pitaco e garantindo que a economia do governo Lula é uma belezura, foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, cujas atribuições passam longe disso. Está aqui na Revista Oeste. O presidente do STF falou sobre inflação controlada e queda de juros. Entendem a estranheza disso? Se alguém teria que ir para lá defender a economia do governo, que é muito indefensável, deveria ter ido o próprio ministro da Fazenda ou o seu auxiliar. Parece que é assim, que armaram um palco para dizer, olha, nós somos sócios, vai lá também aparecer um pouco, amigo. O que é isto? Durante a palestra na Suíça, nessa sexta-feira 19, é hoje ainda, hein?
o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, lá na Suíça, Barroso, exaltou os índices econômicos registrados durante o governo Lula. Disse ele, disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, falando como membro do governo fosse, porque outra interpretação não há quando lemos essas coisas que Sua Excelência proferiu lá hoje. Abre aspas, tivemos um ano positivo do governo de... Tivemos um ano positivo do ponto de vista econômico, disse em um evento organizado pelo LIDE, ligado ao ex-governador de São Paulo, João Dória. E disse Barroso mais, e também de transformações do ponto de vista jurídico, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. O presidente do STF exemplificou alguns dados, disse, temos a inflação sob controle em 2023 de 4,62. Claro, Paulo Guedes passou 4 anos trabalhando feito uma mula. Temos uma tendência de queda dos juros e houve claramente uma diminuição da temperatura política. Claro! Açoitando a oposição como se está. Não faz pouco. Não fazem pouco mesmo. Não faz pouco tempo. Aconteceu o que aconteceu com o deputado Jordi, vocês sabem? Entraram para cumprir mandado de busca e apreensão por um subjetivismo que até agora não apareceu. A necessidade da cautelaridade, ou seja, de entrar no gabinete, por exemplo, do deputado federal, sem sequer avisar ao presidente da Câmara. Então, de fato, a temperatura política diminuiu porque está dentro de uma panela de pressão. A verdade é que vivemos em um ambiente de menor tensão do que já vivemos anteriormente. Olha, Barroso, Deus há de dar muitos anos de vida para você ver o girassol quadrado que você plantou. Vê como a tua sapiência atrapalhou o país. Suposta sapiência. E continua o Rei Sol, Luiz Roberto Barroso. E a Constituição completou 35 anos de estabilidade institucional. Não, amigo. A interpretação que vocês estão fazendo da Constituição não vem dando estabilidade a ela. Não dão. Meus amigos, isto é judicialismo de coalizão a um consórcio. Um consórcio que não é constitucional, afronta a Constituição. Entre o governo Lula. O governo é formado por este grupo e parece que tem um grupo do judiciário muito colado. Mas não posso falar. Inscrevam-se neste canal. E também, se possível, deixe seu like. Compartilhe. Estejam atentos.